Gente, vou falar uma coisa pra vocês que não é rara. Criança começar a ter recusa alimentar por volta dos 2 anos de idade. Muita gente me escreveu já falando sobre isso, então eu vou fazer o vídeo de hoje explicar por que isso tende a acontecer nessa idade. O vídeo de hoje foi sugestão da Stephanie, né, uma mamãe que acompanha aqui o canal. Ela pediu que eu falasse um pouco sobre recusa alimentar aos 2 anos de idade. E na verdade não tem um motivo único. Há várias razões pelas quais uma criança de 2 anos pode começar a recusar comida, tá? Mas é importante a gente saber que, como é comum nessa idade isso acontecer, tem um motivo dentre todos eles que costuma ser a principal causa nessa situação. 2 anos de idade é uma fase que a gente chama de fase de contestação. É uma fase bem comum nessa idade. A criança ela pode estar passando, né, por essa fase da contestação ou fase da experimentação, que é uma fase onde ela começa a testar os limites dos pais. E o que acontece? Recusar alimentos para ver de que forma os pais reagem pode justamente ser uma consequência dessa fase da contestação da criança. E por que ela vai justamente contestar o pai, desafiar o pai e a mãe por conta da comida? Porque sabe o quanto para esse pai e para essa mãe a alimentação é algo importante. Então, nós somos pais e mães, nós somos extremamente preocupados com o que nossos filhos comem, né? A gente quer que eles se alimentem bem, de forma saudável, ingiram os nutrientes adequados. Por quê? Porque eles precisam disso para se desenvolver. E a criança sabe pela nossa atitude que a alimentação é algo importante, porque a gente tá sempre que meio em volta daquilo, né? Então, não é que a criança hoje, ao longo, né, desses primeiros 2 anos de vida, hoje a criança não quis comer muito bem, então tá beleza, não quis comer, tá tudo certo. Normalmente a gente vai ficando meio estressado, né, quando percebe que a criança não tá comendo. E aí aos 2 anos, né, até intuitivamente a criança pensa, vou contestar, vou desafiar esse serzinho aí que é meu pai e minha mãe. O que eu vou fazer? Não vou comer. Então, uma das coisas e um dos principais motivos para essa fase, para essa recusa alimentar aos 2 anos é justamente essa contestação, esse teste de limite dos pais. Outra coisa que pode acontecer é o desenvolvimento realmente normal da criança. Então, durante a fase desse desenvolvimento da criança, é comum que a criança comece a ter preferências alimentares por um ou outro alimento e a recusar alimentos que antes ela gostava muito e consumia muito. E é uma fase normal e esperada que acontece. Então, às vezes, o que acontece? Seu filho, por exemplo, ele comia muita banana, comia muita fruta, no geral. E de uma hora para outra, essa criança ela passa a não querer mais comer tanta fruta, tá? Ela passa a querer comer outras coisas no lugar da fruta. Isso a gente não pode colocar como uma fase de recusa alimentar. Ela simplesmente fez uma substituição. Claro que é importantíssimo a gente ter uma variabilidade de alimentos, então que a criança coma tudo, coma proteína, né, coma verdura, coma legume, coma carne, coma ovos, coma fruta, coma tudo. Não dá para ela simplesmente se negar a comer um desses grupos e não querer comer mais nada disso. A gente tem que dar um jeito dela comer pelo menos um pouquinho, alguns tipos dentro de cada grupo. Mas não querer comer algumas coisas em determinado momento, aos 2 anos de idade, pode acontecer e não tem nada de estranho nisso, né? É até comum. Outra coisa é uma mudança na rotina. Então você diz, meu Deus do céu, recusa alimentar total por aqui, 2 anos de idade, o que está acontecendo com meu filho? Será um problema de saúde? Na verdade, se a criança estiver enfrentando uma mudança na rotina dela, como por exemplo, a chegada de um irmão, o início na creche ou na escolinha, uma mudança de casa, isso pode sim afetar o apetite da criança. Então ali nessa fase dos 2 anos, que é uma fase delicada para a criança, ela passou justamente por uma mudança na rotina, ela pode sim ser uma criança que passe por uma recusa alimentar por um período, né? Não é uma recusa que vai durar por muito tempo e a gente tem que identificar a causa, trabalhar em cima dessa causa e tentar resolver esse problema, né? Essa mudança da rotina, essa mudança vista como um problema, resolver isso para que a criança volte a se alimentar normalmente. Sensibilidade sensorial, gente, aí também entra um outro fator que influencia bastante nessa recusa alimentar por volta dos 2 anos de idade, que é o seguinte: algumas crianças, gente, elas são realmente mais sensíveis a texturas, a sabores, a cheiros e, portanto, elas podem passar a recusar certos alimentos. Por exemplo, uma criança
que é mais sensível a uma textura. Então ela não vai mais querer comer, por exemplo, uma fruta que é muito molhada. Passa a ter uma recusa alimentar de manga, passa a ter uma recusa alimentar de melão, passa a ter uma recusa alimentar de melancia. E por quê? Porque era uma criança que estava acostumada a pegar aquelas coisas, né? Aquelas frutas com a mão e comer, mas ela entrou numa fase em que ela tá mais sensível ao toque, né? E aí a gente vai dizer assim, meu Deus, mas ela comia tão bem, agora ela tá recusando todas as frutas porque ela tá pegando e tá dando um certo nojinho. Então uma opção até nesse caso seria, por exemplo, perguntar para a criança se ela não quer segurar a fruta com um guardanapo ou se ela não prefere a fruta picada que ela vai com o garfinho e vai comer sozinha, né? Então dá essa alternativa para ela não ter que tocar. Às vezes é o sabor mesmo, então é um sabor muito evidente de um alimento que a criança de uma hora para outra falou tipo, não gosto, não consigo mais. Isso acontece com a gente também. Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui, eu tinha uma fase que eu era apaixonada por tomate seco. Mas tomate seco é um alimento de um sabor bem, né, pronunciado, assim, ele é forte, ele é marcante. E eu comia, até que chegou uma hora que eu disse, pelo amor de Deus, eu não suporto mais tomate seco, eu não quero, eu não como mais tomate seco. Porque justamente esses alimentos com sabor mais evidente, quando a criança enjoa, realmente ela enjoa e passa e muitas vezes a ter uma recusa. Outro motivo aí mais raro, mas que tem que ser super investigado é ver se a criança não tá doente ou se a criança não tá passando por algum desconforto físico, como uma dor de dente, uma dor de garganta, até uma dor de ouvido, né? Que possa fazer com que ela não queira comer. Então assim, uma criança, muitas vezes uma criança ela entra numa fase de recusa alimentar e você vai investigar é batata. Ela tá com o dentinho no aceto. Ou a criança não quer comer, daqui a pouco passa, né, uns dias que acontece febre. Por quê? Porque essa criança podia estar com dor de ouvido, podia estar com dor de garganta. Então são dores, incômodos que fazem com que ela não consiga realmente comer e daí ela vai ter essa recusa alimentar. E isso, claro, não vai acontecer só aos 2 anos, pode acontecer em qualquer idade. Ansiedade ou estresse. Então se a criança estiver enfrentando um período de ansiedade, de estresse, ela tá passando por um trauma, ela perdeu um ente querido, houve uma separação, algo traumático mesmo, ela pode sim perder o apetite, tá? Como a gente, o nosso emocional influencia no nosso apetite. Então essa criança, ela pode realmente parar, né, de comer, ter uma recusa alimentar, porque o apetite dela diminuiu. E como eu digo, não só aos 2 anos de idade, né? Pressão para comer, gente. Aí entra a ação dos pais, né? E isso influencia no quanto a criança come. Então, se a criança sentir que existe uma pressão para ela comer, ou se a alimentação se tornar uma fonte de estresse para ela, ela pode sim começar a recusar alimento. Essa mãe, por exemplo, amamentou a criança até os 2 anos de idade, e aí nessa fase aí a criança já não tá mais mamando tanto no peito, mas chegou nos 2 anos de idade, a mãe falou, ó, já amamentei pelo período da OMS, tirei o leite, né, não tô mais amamentando, mas então a criança precisa comer, meu Deus, precisa comer muito mais, porque eu não tô mais dando peito para essa criança, né? E daí o que acontece? Vira essa pressão para que a criança coma. E a criança nessa pressão para comer, ela passa por um estresse, por uma ansiedade que vai fazer justamente o oposto. Ela não vai querer comer. Então esse também é um motivo bem comum, tá? Importante, gente, sempre lembrar que a recusa da comida de vez em quando é normal, tá? E não deve ser motivo de preocupação desde que a criança esteja crescendo e ganhando peso de forma adequada e não seja algo aí que se estenda, né, e por um longo período. Caso contrário, então a criança está perdendo peso, vocês estão vendo que a criança está com menos energia, está mais debilitada, está ficando mais doente, esse período está se estendendo. Aí é importante conversar com o pediatra para avaliar se há algum problema de saúde, né, vinculado que esteja trazendo isso, ou se há necessidade de fazer alguma dieta, né, de mais alimento, de mais, né, ingestão calórica, mais ingestão de alimentos, uma dieta diferente, especial para essa criança. A questão de recusa alimentar, ela é comum em várias idades, né, por vários motivos, e aos 2 anos que ela tá ali muito atrelada muitas vezes a essa questão do desafiar os pais, né, que é quando a criança passa aí a desafiar mais os pais, e em outras vezes muito atrelado ao fato da mãe achar que a criança tem que comer uma quantidade específica porque ela parou de amamentar essa criança aos 2 anos e aí ela tem que comer muito e aí a criança não quer comer tanto e a mãe força a comer e aí ela entra
num ciclo de estresse e ansiedade e passa a recusar comida. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E quem gostou, claro, já deixa aqui meu pedido para compartilhar, para curtir, para comentar. E podem deixar sugestões aí de outros vídeos que possam ajudar aqui no canal, tá bom? Um beijo!